estamos aqui agora, hoje, com um profissional incrível que nós temos na Clínica Ágil, que é o Dr. Luiz Renato, que já trabalha conosco em parceria já há 15 anos com a Clínica Ágil. É uma honra muito grande poder conversar com o Dr. Luiz Renato, que é o nosso cirurgião bucomaxilofacial de excelência na Clínica Ágil. É com você, doutor Luiz Renato. Oi, Dani, boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer falar aqui, participar dessa reunião e poder falar um pouco do que se faz na Clínica Ágil e o que eu tenho feito lá, que é uma parceria de longa data, uma coisa muito bacana, porque lá é um lugar em que você tem as condições para trabalhar, você pode exercer tudo dentro do maior controle de segurança possível. Eu estou lá com a Dani há muito tempo porque eu optei por não fazer a parte hospitalar, depois de ir muito tempo para o hospital, e me concentrar numa área ambulatorial, ou seja, de consultório. Então, uma vez que se faz mais cirurgias em consultório, o que se tem de maior número é cirurgia de sisos, que é o maior número, e daí você tem outras cirurgias de boca, incluindo cirurgias para implante, cirurgias de tecido mole e outras coisas. Bom, mas eu me concentro mais lá dentro da Clínica Ágil na parte de extração de sisos. E eu tive muita sorte, porque eu acabei fazendo especialização em bucomaxilo, e eu, no começo da minha carreira, eu prestei um concurso para trabalhar como dentista na Polícia Militar, e foi uma coisa muito importante na minha vida, foi uma grande escola, porque o movimento era um movimento muito grande. Nós atendíamos não só o policial militar, como também os seus dependentes. E isso fez com que desse uma experiência, um volume de casos que só eu lá dentro da Polícia Militar, operei milhares de casos. Então, quando você opera milhares, você acaba tendo uma visão muito mais segura e tranquila de qualquer intercorrência que possa ou não acontecer e da maneira que você tem que conduzir a cirurgia. Você ganha velocidade. E o tempo em cirurgia, isso não sou eu que digo, está em qualquer livro, o pós-operatório ele é bem proporcional a esse tempo de cirurgia. Quanto menor, melhor o pós-operatório. Volta para você, então. Faz a diferença, né? A diferença está no tempo de bagagem que o profissional tem e que ele trabalha, na quantidade de cirurgias que ele realiza e nós temos uma honra muito grande em tê-lo conosco, porque todos os pacientes eles ficam maravilhados com as suas cirurgias, porque todos saem felizes com a cirurgia do dente do siso, que acaba sendo algo que assusta um pouco o paciente, né? Então, doutor Luiz Renato, parabéns pelo seu belo trabalho, e eu tenho algumas perguntas de pacientes aqui para você sobre dente do siso, tá? Então, uma das perguntas que os pacientes perguntam bastante e que estão questionando aqui é: o que você sugere? Fazer a extração de um dente por vez, 2 dentes divididos em 2 cirurgias ou os 4 de uma vez? Qual é a sua visão e qual é a sua sugestão para o paciente? Ok. Uma coisa que sempre me norteou e me norteia até hoje é um negócio que chama-se bom senso. Isso é a melhor coisa que pode haver em qualquer cirurgia, em qualquer clínica, é o tal do bom senso. Então, assim, tira 1, tira 2. Tudo vai depender de vários fatores. Por exemplo, idade do paciente. Tem dor, sintomatologia, né? É dor ou não, ou outros sintomas que possam estar cometendo este paciente. Então, são coisas que dependem. Normalmente, vou falar o corriqueiro. O corriqueiro é fazer-se um lado. Então, você faz o inferior e o superior e o paciente já fica livre, tendo um pouco mais de facilidade de comer com o outro lado. Esse é o mais comum, mas não acho incorreto, de forma alguma. Olha, meu dentista fez os 4. Ótimo. Porque há também um grau de facilidade, entre aspas, ou dificuldade da cirurgia, né? Que determina exatamente este 1 ou não, ou 2 ou 3, é a destreza do profissional, dele ser hábil
o suficiente para fazer rapidamente, para a cirurgia não virar um horror, né? E também o bom senso, né? Clinicamente como está. Se fossem assim, os dentes muito retos, numa posição que ele conheça, que já veja que dá para fazer os 4, eu não tenho nada contra, não, nada contra. Não há uma regra fixa. Por isso que eu acho que deve imperar é o bom senso sempre, sempre, sempre. Mas para a pessoa entender, o normal é que já que ela vai também entrar numa cirurgia, fazer só o inferior, às vezes o pós-operatório é igual a fazer o inferior e o superior. Então tem-se como praticamente uma regra fazer-se então um lado de cada vez. É isso. Ótimo, excelente. E qual a diferença de grau de dificuldade e pós-operatório para o paciente quando o dente do siso se encontra em posições completamente diferentes? Quando ele está totalmente verticalizado, inclinado, ou ele está totalmente na horizontal? Qual é a diferença para o paciente? Ok. Sempre, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que levar em conta a idade do paciente e então, os dentes, mesmo verticais em pacientes de acima dos 25 anos, a cirurgia geralmente é um pouco mais trabalhosa do que quando feito num adolescente. Isso sempre. E você tem realmente o siso, todo mundo já viu, tem algum parente, algum primo, alguém que já operou dentro de casa ou muito próximo, que estava assim, do meu primo estava fácil, estava reto. Aí o dele demorou mais, demorou porque estava inclinado. Nossa, o outro estava completamente deitado, que é a posição horizontal. Né? Então, é o seguinte, o dente está deitado ou inclinado, ele ainda tem uma cobertura de osso, seja na sua face posterior ou em toda a sua volta, ele tem muito osso. Então, normalmente, você tem que remover um pouco desse osso com aquele instrumento que todo mundo chama de motorzinho, e você tem algumas manobras de corte para movimentar esse dente, ok? E daí removê-lo. Toda vez que você faz isso, o objetivo sempre é o quê? Picar o dente no maior número de vezes, porque isso é uma coisa que vai para o lixo, não vai voltar, ou pode até guardar, mas vai guardar picado, e preservar osso. Sempre, 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 sempre. Então, a ideia é preservar o osso e fazer menor extensão. Mas toda vez que você descola a gengiva para alcançar o osso, você tem um pós-operatório com pequeno edema. Então, são cirurgias, vamos dizer assim, elas fogem daquele corriqueiro de o arrancar dente. Não é mais um só arrancar dente. Né? A cirurgia também, eu acho, às vezes falam assim, vai arrancar o dente? Na verdade, é uma cirurgia. Né? As pessoas não veem como cirurgia, mas realmente o é. Então, o pós-operatório é um pouco mais complexo quando os dentes estão inclinados. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, por isso. E outra pergunta dos pacientes é como é o pós-operatório e o que você recomenda para o paciente? Eu sempre faço uma coisa. Como a cirurgia, a minha formação foi hospitalar. Então, as cirurgias elas são feitas dentro de um parâmetro muito rigoroso de asepsia. Né? Todos os cuidados, esses que são preconizados, eu tenho que levar muito a sério. Então, eu uso gorro, máscara, óculos, uso um avental estéreo, auxiliar, uso um avental estéreo. O paciente ele é coberto com campo esterilizado, tudo descartável, entendeu? É tudo estéreo. Então, é o primeiro ponto que eu levo para o paciente. E depois, todos os cuidados de pós-operatório, a pessoa, o responsável, ou mesmo ele, também leva por escrito. Então, assim, basicamente, vamos falar ponto a ponto. Primeiro, uma grande curiosidade é a dieta. Né? O que eu posso comer, o que eu devo comer. A dieta, no pós-operatório, logo imediato, ela deve ser mais fria ou gelada, porque o frio causa a constrição dos vasos. Então, obviamente, o sangramento será menor. As dietas, vamos dizer, mornas e quentes, você já pode até no primeiro dia começar com uma dieta morna. Eu sou mais favorável a isso, porque comer coisa gelada o dia inteiro chega uma hora que enjoa. Essa é a grande realidade. Eu sou bem prático. Eu sou bem sincero, porque assim, aqui em casa, meus filhos, eu já operei meus filhos, então eu sei como é o dia a dia do operado. Eu mesmo já tirei alguns anos atrás os meus sisos. Não fui eu, mas eu sei como é tê-los extraído. Então, a temperatura do corpo é 36,5, 37. Se você tomar uma sopa morna,
não é isso que lhe causará nenhuma hemorragia, entendeu? Desde que haja o tal, vamos voltar, o bom senso. Aquelas pessoas que têm boca de amianto, que já vão tomar aquele café pelando que saiu, não devem, aí realmente não devem, porque esse calor exacerbado, ele vai causar uma vasodilatação e a sua chance de sangramento é maior. Então, essa é a parte da dieta. E depois, obviamente, a dieta tem que ser bem mais leve no sentido de consistência. Então, evitar legumes crus, pão francês, pão italiano, essas coisas que tenham casca. Então, apesar de, né, da gente repetir, há de haver o tal do bom senso. Depois disso, a gente pode falar um pouco da higienização. A higienização do local tem que ser normal. Obviamente que vai ter sempre um cuidado, porque é uma região operada. Você não vai esfregar a escova como você faz, né, para limpar normalmente, assim, você não vai passar a escova com força. Não, com cuidado. E eu sempre sugiro depois que os pacientes, após o uso, que eles façam um cotonete, passem um cotonete com um antisséptico bucal sobre o ponto, tentando deixá-lo o mais limpo possível. Porque quanto mais limpo tiver, menor a chance de uma contaminação. Depois a parte de esportes, isso pelo menos 5 dias de restrição quanto a esporte. Nada, se caminhar pode. A pessoa quer ir a um teatro, quer ir ao cinema, eu não vejo problema. O que não deve são as atividades que levam ao aumento da frequência cardíaca. Isso realmente não deve ser feito. A remoção dos pontos depois entre 7 e 14 dias, em média, né? Isso a combinar, depende um pouco dos casos mais graves ou dos casos mais simples. Mas tudo isso a pessoa leva por escrito. E outra coisa importantíssima que eu esqueci agora de falar, mas eu já vou, é a parte da fisioterapia com gelo por fora, né? Não são todos os casos, então por isso que eu acabei não lembrando. Mas a maioria dos semi-inclusos, os inclinados e os horizontais, muito provavelmente a pessoa vai ter que fazer uma fisioterapia colocando 1 minuto, removendo por 2 minutos da face, né? Isso ajuda a controlar a dor, a controlar o inchaço e controlar o sangramento. Isso deve ser feito várias vezes ao dia, pelo menos durante 2 dias. Esse é o ideal, certo? Excelente explicação, doutor Luiz Renato. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho e pela forma com que você cuida de todos os nossos pacientes na Clínica Ágil. Você é um sucesso. Muito obrigada. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem de carinho para todos os nossos pacientes e os nossos amigos que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. Ok. Dani, muito obrigado. Na verdade, para mim, né, é um grande privilégio fazer parte dessa equipe, da sua equipe, né? Porque eu sei que aí tem assim, os profissionais mais competentes, que eu sei que você escolheria com certeza, então para mim é uma honra. Eu sei porque eu tô trilhando uma trilha, né, trilhando um caminho bacana, né? Porque aí dentro da Clínica Ágil, eu sei que você tem as melhores condições de trabalho, né? Você sempre apostou muito nisso, a clínica apostou muito nisso, que a condição de trabalho leva à excelência. Então, eu acho fantástico fazer parte desse time. Vamos lá ficar em casa, isso vai passar. Obviamente, uma hora todos nós teremos contágio, isso é uma coisa de verdade, mas de uma maneira mais branda, já gerando anticorpos. Essa fase agora é uma fase importante de luta, vamos lutar juntos. Esse isolamento é horrível, mas ele é absolutamente necessário nesse primeiro momento. As nossas curvas serão baixas e daqui a pouco vamos voltar ao normal lentamente. Um grande beijo. Obrigado, Dani, muito obrigado por fazer parte da sua equipe. Beijo. Muito obrigada, doutor Luiz Renato. Um beijo para você e um beijo para todos vocês, queridos. Até a próxima. Obrigado, Dani. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.